Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso Mesh Responde de hoje, o local onde você pode tirar todas as suas dúvidas de projetos de subestações, estudos de proteção, seja projetos que você esteja performando ou dúvidas que você teve dos nossos materiais do nosso Instagram, dos nossos vídeos do YouTube ou lives, você pode tirar a dúvida aqui e nós vamos responder simplesmente a todas, beleza? No nosso Mesh Responde de hoje, a gente vai começar com a dúvida do Vinão Stranieri. O Vinão perguntou assim: como fazer projeto de aterramento quando não há definição da norma sobre? Vinão, seguinte, em se tratando de NBR, ABNT, as normas que a gente deve amparar para fazer um projeto de uma subestação são as NBR 7117 e a NBR 15751. A NBR 7117 é a NBR que trata da medição e estratificação do solo, que inclusive teve uma revisão no ano de 2020, tá? 11 de 2020, uma revisão recente, que eles mudaram muitos dos termos técnicos lá. Mas basicamente o que a gente vai ter lá na norma é a parte de sondagem elétrica vertical do solo, que são as medições das resistências através dos métodos de medição ou Schlumberger ou Werner. E aí a gente vai fazer a inversão, que é encontrar as resistividades do solo. De posse desses dados, a gente vai estratificar o solo em uma, duas ou multicamadas, a depender dos dados que a gente coletou no campo. É disso que trata a NBR 7117. A NBR 15751 ela é uma continuação do projeto da malha. Parte do princípio que eu já fiz tudo o que preconiza a NBR 7117, estou de posse dos dados e das camadas do solo, daí eu vou calcular a resistência daquela malha ideal, que é um processo iterativo, o processo de dimensionamento de uma malha, perfeito? A gente vai chegar num fator ótimo entre resistência daquela malha e também o ponto muito importante que é as tensões de toque e de passo da minha malha de aterramento, que são fatores, vamos dizer, fatores que vão determinar se a minha malha está boa ou não definitivamente, bem como a resistência da malha também, perfeito? Mas esses outros dois fatores são mais importantes. Então, em se tratando de projeto de malha de aterramento de subestações, a gente tem que separar nas NBR 7117 e 15751, perfeito? Show de bola! A outra dúvida que a gente teve aqui desse Mesh Responde foi do GED12Eng. Ele perguntou assim: em uma subestação com mais de um transformador energizado ao mesmo tempo, ou seja, eu tenho vários transformadores e eu ligo a subestação ao mesmo tempo, como devo calcular a corrente em rush? Guedes, seguinte, para a gente calcular a corrente em rush com vários transformadores, há duas metodologias básicas. A primeira delas é quando a gente pega a corrente de magnetização do maior transformador e soma com as correntes nominais dos demais transformadores que estão simultaneamente conectados ao barramento de média tensão. Esse tipo de cálculo é o que a gente chama de corrente em rush parcial. A outra metodologia utilizada, que é a mais correta em si, é o que a gente chama de corrente em rush real. Essa corrente em rush real a gente tem que utilizar a corrente em rush parcial e o máximo curto-circuito daquele sistema. Nessa metodologia a gente tem que associar essas duas correntes, porque a corrente de magnetização do transformador nunca pode ser maior do que a corrente de curto-circuito, que é a potência de curto-circuito, perfeito? Porque quem limita ali o meu sistema, a maior corrente que vai ter no meu circuito é a potência do curto-circuito no meu sistema. Então não faz sentido eu ter uma corrente de magnetização maior que a corrente de curto-circuito, porque não tem como o sistema fornecer uma corrente maior que a corrente de curto no ponto de entrega, perfeito? Essa metodologia é um pouquinho chatinha e eu recomendo que você consulte a norma NDU 002, se eu não me engano, que é fornecimento em tensão primária ou média tensão da Energisa. Lá trata tanto da corrente em rush parcial quanto da corrente em rush real, perfeito? A corrente em rush real a gente pega o inverso da soma dos inversos da corrente em rush parcial e o maior curto-circuito do meu sistema. Basicamente é isso, eu recomendo que você consulte lá, tá bem? Esse foi o nosso Mesh Responde de hoje. Recomendo que você deixe aqui também a sua dúvida para a gente responder para você nos próximos episódios. E se você está no YouTube, se inscreve no canal, clica no joinha, toca o sininho aqui do canal. E se você está assistindo esse vídeo no Instagram,
Ativa a notificação também do Instagram. Comenta aqui que a gente gosta bastante de te ajudar, beleza? Então, a gente se vê no nosso próximo Mexe e Responde.